Olá a todos, meu nome é Henrique e juntamente com o professor Manuel nós vamos apresentar o nosso artigo que se chama Necropolítica e a História do Negro no Brasil, Escravidão, Pós-Abolição e Eugenia. Como introdução, nós podemos apresentar que o tema da necropolítica e da biopolítica, a gente fez uma relação com o momento da pós-abolição e as primeiras décadas do século XX, em que as teorias raciais adentraram no país, né? Então, o conceito de necropolítica a gente relaciona com a história do negro no Brasil. Um objetivo geral é analisar de que forma, então, a necropolítica atravessa e entrelaça essas relações escravagistas, né? Entendendo a história do povo negro, do pós-abolição e, novamente, né, como a eugenia se instalou dentro disso. Também a gente entende essa transição ocorrida na sociedade na pós-abolição e os impactos do movimento eugenista e as suas reverberações na sociedade. Como metodologia, nós utilizamos a metodologia qualitativa, a descritiva e a explicativa. E também, como autores base, como referências de nosso trabalho, foram principalmente as obras do autor Michel Foucault e do Achille Mbembe, então, que trazem esse conceito de biopoder e biopolítica e o conceito de necropolítica, né? E a seguir, o professor Manuel, então, vai continuar a apresentação. Bom, como contextualização histórica, nós temos que, em 1419, a Europa iniciou as grandes navegações, com Portugal como protagonista, e o início do tráfico de escravizados, segundo Schwartz, foi a partir de 1441, que foi o primeiro navio com escravizados que chegou em Lisboa. No século XIX, o Brasil passava por mudanças estruturais importantíssimas. Então, teve a independência do Brasil em 1822, tiveram várias revoltas regenciais, uma desorganização política na Europa e aqui no Brasil também. E a escravidão esteve sempre presente, né? Sendo abolida apenas no final do século, 1888, abolida no papel, mas ainda continuou com reverberações, com as mazelas ocasionadas pela falta de políticas públicas, né? E em 1889 foi a proclamação da República no Brasil. Então, o século XIX foi marcado por diversos fatores importantes históricos. No final do XIX, no mundo despertou um bom científico que enveredou para a área das temáticas raciais, teorias raciais, o darwinismo social e a eugenia foram alguns dos exemplos, né? Bem como outras ciências também, como a antropologia criminal, a frenologia, craniologia, diversas ciências voltadas para essa área biológica, estimuladas pelas teorias mendelianas e pela teoria do evolucionismo de Darwin. O pós-abolição foi um prato cheio para a eugenia no Brasil, né? Com a ausência, então, de políticas públicas, falta de cuidados com os ex-escravizados. Isso tudo causava um grande incômodo para a intelectualidade, né? Então, teorias e doutrinas raciais no país foram sendo incrementadas na política e na sociedade, como a higiene social, a eugenia, o branqueamento da população. Isso tudo causou vários desdobramentos no Brasil, como o mito da democracia racial, né? Primeiro a democracia racial, que depois, somente lá pelos anos 1950, foi detectado que realmente ela era um mito, e constatou-se que tudo isso ajudou a criar esse racismo estrutural que nós temos no país. Para Foucault, o racismo assegura a função de morte e economia do biopoder, dialogando com a necropolítica de Achille Mbembe. A necropolítica, ela foi, na verdade, um conceito cunhado pelo filósofo camaronês a partir do deslocamento da biopolítica Foucaultiana para a época colonial, para o plantation, né, o fazer morrer. Inclusive, Achille Mbembe diz que a plantation, né, essa relação escravista colonial, foi uma das primeiras referências, né, atuações da biopolítica na sociedade. Então, a soberania se expressando como o direito de matar, a escravidão negra no Ocidente foi assim. No Brasil, dois contextos de necropolítica merecem atenção. O pós-abolição, inaugurando a situação análoga à escravidão,
e a eugenia como estratégia necrobiopolítica. Então, pensar as relações necropolítica e eugenia, o Estado brasileiro atuando para o apagamento dos não brancos, né, uma guerra não bélica, que Michel Foucault chama de uma morte social, né, uma morte política, uma morte civil. Como considerações finais, a gente vai trazer para o artigo, desse artigo, dizendo que o entendimento e a inserção de conceitos como biopolítica e necropolítica são peça-chave para compreendermos essa transição e os impactos do movimento eugenista e suas reverberações na sociedade. Todo esse passado de violência e desrespeito com a população negra desde o período colonial no Brasil, né? Aí a gente pode alinhar com a plantation, a escravidão, o período colonial em África, as teorias raciais, a eugenia, tudo isso contribuiu para o racismo em suas diversas faces e para a construção da branquitude no país. A partir disso, nós dois aqui convidamos vocês para lerem o nosso artigo, tá bom? Então, obrigado a todos e até a próxima.